Olá, gente. Boa noite. Vamos dar início aqui mais uma aula nossa, né? Espero que estejam todos bem, todos com bastante saúde. E sabendo que a gente já está finalizando aí o nosso módulo, né, de empreendedorismo. Vamos lá. A aula passada a gente falou sobre as características dos empreendedores, né? Sobre o dom que o empreendedor tem, né? Agora nós vamos falar mais voltado para a área da empresa, né? Nós falamos sobre quais as qualidades que o empreendedor tem, os ramos que o empreendedor pode trabalhar, né? Que ele pode conseguir desenvolver uma ideia para poder trabalhar. E agora nós vamos falar dos ramos das empresas, né? Dos portes das empresas, de um plano, né? Da ideia de como funciona um plano para poder montar determinada empresa, né? Até porque você tem que ter um plano, você tem uma ideia, mas a partir dessa ideia a gente vai fazer o quê? Elaborar um plano para que essa ideia possa fluir, tá? Vamos lá. A importância das micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas, elas são, na maioria das vezes, resultados de ações de empreendedores, né? Que decidiram colocar suas ideias em prática. Então, geralmente, a maioria das pequenas empresas, elas nascem de quê, né? De um pequeno empreendedor, né? Que pensou ali em montar um pequeno negócio e, a partir daí, colocou sua ideia em prática, né? Então, isso são as micro e pequenas empresas. E nesta aula nós vamos fazer justamente isso. Nós vamos abordar um pouco, né, sobre o que são essas empresas em geral e principalmente, pessoal, infantizar. O que é infantizar? É focar, mostrar por que a importância das micro e pequenas empresas para a economia de um país, né? Para a gente ter esse entendimento de qual o valor dessas empresas para a economia de um país. Informação sobre o Produto Interno Bruto, que vocês já devem ter ouvido falar, né, e conhecer, que é o chamado PIB. O que é o PIB? O PIB nada mais, nada menos é do que a soma, né, de todos os serviços, bens e produtos de um determinado período. Ele pode ser por mês, ele pode ser essa soma por semestre, que seria a cada 6 meses, ou ele pode ser uma soma anual, né? E como que acontece essa soma? Ela pode ser determinada por regiões, né? Talvez um país, talvez o estado, a cidade ou até mesmo um continente. O PIB é expresso em valores monetários. No caso do Brasil, esse valor ele é tratado em quê? Em reais, tá? Ele é um importante indicador da atividade econômica de uma região, né? Representando o crescimento econômico. Vale dizer que o cálculo do PIB não são considerados nos insumos de produção, matérias-primas, mão de obra, impostos e energia. Olha só, quando ele fala aqui que são a soma de todos os serviços, bens e produzidos num período, vamos supor então que aqui em Parauapebas tenha muito agricultor rural, né, na plantação de alface. O município quer saber qual é o rendimento dessa plantação de alface mensal, quanto que rende, quanto que esses agricultores voltados à área de alface estão produzindo, né, estão contribuindo para a economia de Parauapebas. Aí vai se fazer um levantamento, né, de quanto se produz, né, em determinadas hortas somente voltada à alface, né, que é a venda do produto, e daí se descobre qual o valor desta mercadoria, tá? Então é só mais ou menos uma ideia do que seria o PIB, né? Quando fala de serviço, quando fala de produto, né, de bens ou de indústrias também poderia ser. Aí aqui tem mostrando para vocês como que é feita, né, a fórmula do PIB, né? Olha só, C significa consumo privado e investimento total, G significa gasto dos governos, X exportações e M importação, tá? Então seria C mais I mais G mais X menos as importações. Tá ok.
O PIB do Brasil no ano de 2010, em valores correntes, foi de 3,675 trilhões, né? Crescimento de 7,5% sobre o ano de 2009. Uma análise bem retrógrada, né? Bem anterior a essa daqui, em 2010. Depois a gente pode estar analisando aí o PIB de 2020, está dando uma pesquisa, né? Na realidade, o PIB de 2019, que esses PIBs, quando são feitas pesquisas, eles são sempre baseados no ano anterior, né? Então, de preferência que essa porcentagem aqui no ano seguinte sempre seja maior, né? Para superar as expectativas da economia do país. Empresas em uma breve caracterização. Empresa é uma atividade particular, pública, de economia mista, que tem a finalidade de produzir ou oferecer bens e serviços, com o objetivo de atender às necessidades humanas. Para Sandrone, empresa é uma organização destinada à produção ou comercialização de bens e serviços, tendo como que objetivo o lucro. Mas isso, gente, é para Sandrone, né? Ele acha que uma empresa ela é uma organização que ela ou se determina serviço, comercialização de bens ou serviços ou produtos, né? Tendo como objetivo o lucro, mas a gente sabe, a gente é ciente que existem empresas que elas não têm como objetivo o lucro, né? Que são as entidades sem fins lucrativos, que são as igrejas, são as instituições filantrópicas, né? Essas são empresas que não são destinadas, né, a ter o objetivo como lucro. Então, a ideia de Sandrone, se a gente for analisar, não está exatamente padronizada no que se determina ser empresa. Ó, as empresas, elas podem ser individuais e coletivas. E quanto ao ramo de atividades, elas são classificadas em três ramos: indústrias, comércios ou prestação de serviços, né? No que se refere às categorias das empresas, podemos classificar pelo setor econômico, que é o setor primário, secundário e terciário, pelo número de proprietários, se é individual, de responsabilidade limitada ou sociedade anônima, né? Aqui, no caso, quando ele fala pelo número de proprietários, se a empresa é individual, né? Que é empresa de um sócio só, de uma pessoa só, de responsabilidade limitada, né? Que aí passa a ser empresa de dois ou mais sócios, ou de sociedade anônima, que essas empresas de sociedade anônima já são empresas, aquelas empresas com cotas, né, onde tem várias pessoas, vários sócios, muitos sócios mesmo, mas que cada um participa da empresa comprando ali as cotas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo da Vale, do Banco do Brasil, né, da Petrobras também. São empresas que são formadas por cotas, né, que a pessoa vai lá e faz um investimento e compra uma cota. Pelo tamanho, ela pode ser micro, pequena, média ou grande empresa, tá? E também pelos fins lucrativos ou não, que é o que eu acabei de falar para vocês, que como lá para Sandrone as empresas são empresas que o fim dela é lucrativo, já aqui a gente já conhece não, que não é só lucrativos, tá vendo aqui, ó, pelo porte, fins lucrativos ou não, existem empresas, né, que são criadas porque que não tem a necessidade de fins lucrativos, tá? O que é e como definir o porte de uma empresa? Olha só, o porte de uma empresa nada é mais do que um termo técnico para identificar o tamanho do seu negócio. Micro, pequeno porte ou grande porte. No Brasil, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas normativa para fins tributários ou outros benefícios, perante a Receita Federal, por exemplo, é com base no faturamento anual. Ou seja, gente, aqui no Brasil, as empresas elas são normatizadas para fins, simplesmente para fins tributários, né? Ou seja, quanto mais se ganha, quanto mais se produz, mais alto, né, o seu imposto, ou seja, quanto maior o seu faturamento, maior é o seu imposto. E isso tem enquadramento para cada tipo de empresa, né? Fatura tanto X por ano, fatura X por ano, cada uma tem o seu valor, que isso a gente vai mostrar a mais para frente. A definição desse porte é de acordo com o faturamento, né? O faturamento é justamente tudo que ela recebe
em cima de seus bens, né, de seus produtos ou de seus serviços. Anual bruto da matriz e de suas filiais, que seria aqui. Às vezes eu tenho uma empresa, né, a chamada matriz, e eu resolvo constituir as filiais em outras cidades. A minha matriz, por exemplo, pode ser no Rio de Janeiro, mas aí eu vim prestar um serviço aqui em Parauapebas e resolvi abrir uma filial aqui em Parauapebas, né? No caso, a receita bruta do faturamento, ela conta como um todo. Se eu tiver 10 empresas, filiais, né, tudo é o faturamento geral voltado para a matriz, né? Mesmo que o seu faturamento seja menor do que o da matriz, é considerado pela Receita Federal o faturamento global, ou seja, matriz e filiais, é tudo uma soma. Você tem uma matriz e tem mais 5 filiais, vai somar todo o faturamento do ano, né? Tanto das 5 matrizes, mais da filial, que vira um faturamento só, chamado faturamento global. Quais são os portos da empresa? Nós temos uma bastante conhecida, né, que é o MEI. Acho que a gente já deve ter comentado alguma coisa com vocês aqui, que é o chamado microempreendedor individual, né? Uma empresa constituída por um empreendedor só, né? Ele é de formato excelente para quem deseja começar o negócio, até mesmo para quem tem precisa formalizar, né? Este modelo ele foi criado pela Lei Complementar no ano, a 123, no ano de 2006. Seu faturamento é até 81 mil em 12 meses, desde a implementação das mudanças do Simples Nacional, que entraram em vigor em janeiro de 2018, desculpa. Ou seja, o MEI, ele é permitido que faturar 81 mil em 12 meses, ou seja, ele tem que faturar 80, ele pode, né? Na realidade ele não tem, não é obrigado, mas ele pode faturar até 81 mil ao ano, né? Ah, professora, passei de 81 mil, o que acontece? O que pode, né? Vai ser o quê? Vai ser excluído do MEI, vai ser obrigado a optar por outro porte de empresa. Esse MEI, gente, é a forma mais simples que existe de constituir um CNPJ. Os contadores são obrigados, né, a abrir gratuitamente, não se pode estar cobrando. Um contador ele não pode cobrar para abrir um MEI, mas ele pode cobrar pelos serviços futuros que venha a ser referente ao MEI, né? Por exemplo, tem muita gente que abre esse pequeno negócio, o MEI, e esquece que tem que pagar o seu carnezinho todo mês, que é um carnê que hoje, se eu não me engano, está R$ 58 por mês, então é um imposto fixo, tá? Que você paga durante 12 meses. O empreendedor às vezes esquece que tem que fazer a declaração anual da empresa, que todo ano você tem que informar o faturamento, né, para a Receita Federal, tem que fazer uma declaraçãozinha. Então, muitas vezes a pessoa acha que é só ir lá e abrir, não precisa do MEI, não precisa de um contador, mas a pessoa está equivocada quando pensa nisso, né, porque precisa de um determinado acompanhamento, né. E aí acaba que a pessoa simplesmente abre a empresa lá e deixa a Deus dará, tá? MEI, ele é uma forma jurídica que já é enquadrado automaticamente no Simples Nacional, através do qual é possível contratar apenas um colaborador e pagando o teto da categoria. Ou seja, gente, MEI pode ter empregado? Ele só pode contratar um trabalhador, ele só pode assinar a carteira de uma pessoa, né? E pagar o salário do teto da categoria. Vamos supor que é uma empresa de uma lanchonete, né? A categoria do garçom tá lá um salário mínimo por mês, então ele pode contratar um garçom, assinar a carteira do garçom com um salário mínimo por mês. Isso é só um exemplo, tá, gente? E não, todas as atividades, eu posso ser MEI qualquer atividade. O que é atividade? Qualquer ramo que eu queira abrir uma empresa, posso ser MEI? Não, existe uma relação, uma lista, né? Uma lista com as atividades que você pode exercer dentro do MEI. Então, não é qualquer atividade que pode ser, tá? Eu quero ser, por exemplo, abrir uma empresa de contabilidade. Não pode ser MEI. Abrir uma academia, não pode ser MEI,
né? Então, não está enquadrado aqui. Você não pode abrir essa empresa MEI para qualquer tipo de atividade, tá? Eu sou professora, né? Uma ideia, eu sou professora, o professor tem que emitir uma nota para a instituição, o professor não entra também nessa categoria aqui, tá? E lá tem no site do Sebrae, tem na realidade no site do microempreendedor individual, tem N categorias, N atividades que você pode estar exercendo dentro do MEI. Tem a ME, já a ME já é uma outra forma, né, um outro porte de empresa. Vocês viram aqui que o MEI, ele pode faturar o quê? 81 mil, né, ao ano. Já a microempresa, que é a ME, né, são para empresas que pretendem ter ou têm um faturamento até 360 mil por ano, né? Uma microempresa, ela pode ter o quê? Até 20 funcionários, tá bom? Temos aí também a EPP, né, que é uma empresa de pequeno porte. A EPP é indicada para negócio de um faturamento anual no limite de 4,4 milhões, né? E este formato ela pode ter o quê? Até 100 funcionários. Olha só. Bendisson, 2001, na página 19, ele descreve alguns fatores tidos como responsáveis pelo fracasso dos empreendimentos de pequeno porte. Por exemplo, primeiro, ele dá aí porque assim, gente, são criadas empresas, né, como eu havia falado para vocês aqui, cria-se uma empresa e esquece, né, que ela tem que ter uma administração. O dono da empresa, o sócio da empresa, esquece de fazer os planos para poder a empresa seguir. Simplesmente acha que é só abrir, né, que as coisas vão fluírem. E se você não tiver um plano, as coisas não vão fluírem, né? E para Benson, ele fala justamente isso, né? Que o porquê o fracasso das maiorias das empresas. Olha só, ele diz aí primeiro, má administração, né, com destaque para a falta de planejamento, falta de competência gerencial e de conhecimento prático no ramo escolhido. Muitas vezes você não tem conhecimento no ramo que você quer trabalhar, né? Então aí, se você não tem conhecimento, você tem que ter o quê? Uma equipe, né, que tenha conhecimento no ramo. Planos econômicos, né? Economia mutante, a economia se transforma a todo momento. Muitas vezes você entra numa empresa que você faz uma atividade da empresa que você está lá no porte de ME, né, onde o faturamento é 360 mil, a atividade ela é permitida, porém chega um plano econômico onde exclui a sua atividade. Automaticamente, gente, aqui, se a sua atividade é excluída, se você não pode ser mais uma microempresa, você vai passar a ser uma empresa de pequeno porte. Aí, automaticamente, se o seu faturamento aumenta, vai aumentar o imposto, né? Então, daí a gente fala sobre os planos econômicos, né? Essa economia mutante que o governo vem transformando todo o tempo. São alíquotas de impostos aumentando, né? São as dificuldades também que a gente vem passando. Hoje em dia, vamos ter como exemplo aí essa pandemia mundial, né, que acarreta aí essas dificuldades. Então, tudo isso vem a atrapalhar, tá? Nós temos os planos econômicos, concorrência, desinformação e falta de conhecimento, acesso restrito às fontes de informações, falta de dedicação total ao negócio, industrialização tardia, dificuldade ao acesso de crédito baixos investimentos, elevadas obrigações tributárias e jurídicas. Essas daqui são as que matam, né? São as cargas tributárias que vem aí, que o governo federal, estadual, municipal cai matando em cima das empresas, né? E jurídicas, porque eles criam várias leis onde impossibilita o comerciante, o empreendedor, o empresário a trabalhar, a desenvolver, né? Então tudo isso atrapalha. Falta de qualificação,
né, de mão de obra, porque é complicado hoje em dia o mercado de trabalho você conseguir mão de obra eficaz, mão de obra eficiente, até mesmo eficiente, nem sempre buscando lá pela eficácia, mas somente ficando aqui na eficiência, né? É complicado achar mão de obra eficiente, eficaz então nem se fala, né? Então, tudo isso aqui são coisas que podem levar ao fracasso de um empreendimento, né? Seja ele de pequeno porte, né? Seja ele de médio porte, seja ele de grande porte, tudo isso pode estar atrapalhando. Dada a importância que as micro e pequenas empresas, né, MPS, vem ganhando no atual comércio econômico, nessa aula você irá se deparar com alguns aspectos relevantes sobre a importância do empreendedorismo no desenvolvimento econômico dos países. Para dar início ao empreendimento, gente, é necessário transformar uma ideia inicial, né, que ela é abstrata, em algo concreto. Ela só é um sonho, né? E para se concretizar, para ser o empreendedor é justamente isso. Você tem algo abstrato e começa a se concretizar, né? Começa a realizar aquele sonho, aquela vontade, aquela necessidade, de tal forma que seja possível apontar suas forças e fraquezas, identificando suas oportunidades e ameaças. O contexto econômico brasileiro revela que as micro e pequenas empresas são significantes e relevantes para o desenvolvimento do país, visto que representam para a sociedade, de um modo geral, um excelente agente de crescimento socioeconômico, na medida em que contribui para a geração de emprego, renda e valor, distribuição de riquezas, criação e condições de expansão e desenvolvimento das regiões ignoradas por políticas governamentais. Gente, esse trecho aqui é muito interessante, né? Que ele fala que a importância das pequenas empresas, das micro e pequenas empresas para um país é muito grande, né? Por quê? Porque ela é agente no crescimento socioeconômico, ela faz parte do crescimento socioeconômico, gerando emprego, gerando renda, né? Gerando riquezas. E o que acontece? Quando essas micro pequenas empresas são desestabilizadas, né? Quando acontece que elas fecham, isso dá um baque muito grande, né, na economia. A gente tem como exemplo, a gente sabe que muitas empresas, né, elas chegaram o quê? Chegaram até fechar com essa questão da pandemia, né? Os governos estão fazendo o quê? É a primeira vez que se vê o governo investir tanto em pequenas empresas, proporcionar empréstimo, pagar salário de funcionário, descontar, bater o salário do funcionário em impostos, em guias de impostos, né? Tudo isso o governo vem fazendo para poder ajudar com que essas empresas não caiam em decadência, com que essas empresas não fechem as portas, porque se isso acontecer, como vem acontecendo, a economia do país vai virar uma catástrofe muito grande, né? Porque são a maioria das pequenas empresas que sustentam o nosso país. Muitas empresas aí estão com 10, 20, 15 funcionários que sejam, com essa questão de pandemia, tiveram que fechar a porta. Quantos e quantos milhões de pessoas não ficaram desempregadas e que dependiam aí dessas pequenas empresas, né? Então, aqui mesmo, hoje em dia a gente vive isso, a gente está vivenciando essa questão de que as pequenas empresas são significativamente relevantes para o desenvolvimento de um país, né? A gente tem um exemplo na cara, tá batendo aí na nossa cara, certo? Entretanto, apesar da indiscutível importância, as pequenas empresas enfrentam uma série de dificuldades decorrentes da falta de conhecimento sobre o gerenciamento do empreendimento, da inexistência de um planejamento prévio, do negócio de um estudo, do mercado e da concorrência, enfim, de várias características essenciais para impulsionar a empresa em cenário econômico. O que a gente vai fazer a partir de agora? Na nossa próxima aula, eu vou estar falando para vocês já de planejamento, né? Como planejar para poder manter essas empresas aí vivas, para poder as empresas não fecharem as portas, né? Que é essencial um planejamento, tá? Eu finalizo a nossa aula aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre planejamento, tá bom? Um beijo, boa noite.
Tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula.